Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Já vão entrando e compartilhando essa live, esse momento de oração, esse momento de comunhão, esse momento de crescimento também. Já vai enviando para alguém, compartilhando. Nós estamos aqui para juntos adorarmos a Deus, engrandecermos o nome de Jesus. E eu sei que vai ser tremendo o que Deus vai fazer e ministrar sobre os nossos corações. Hoje, dia 15 de fevereiro, e nós estamos aqui em mais um devocional para buscarmos a Deus e para sermos direcionados pela palavra de Deus. E hoje o nosso irmão diácono Jorge vai compartilhar conosco o devocional. Nós estaremos aí sendo direcionados, estaremos aí vivendo esse momento de direcionamento. E eu sei que o Senhor vai falar no nosso coração. Vamos lá. Nós vamos ministrar nesse momento e eu sei que Deus vai falar de uma forma poderosa em nome de Jesus. Eu já vou passar aí para o diácono Jorge. Amém, queridos, bom dia, graça e paz a todos, um ótimo domingo abençoado para todos nós, tá bom? Que o Espírito Santo possa nos confortar neste dia e nos dar a alegria de poder estar na presença dele mais um dia, tá bom? Igual o pastor falou, hoje é dia 15, hoje nós estamos no 15º dia do nosso propósito, do nosso devocional com Deus, e eu sei que até aqui o Espírito Santo tem nos ajudado, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos fortalecido, e hoje não vai ser diferente, porque a palavra de Deus vem de encontro com a nossa vida, com o nosso coração. Vamos ler o nosso devocional, o dia, que está em 2 Coríntios 7:11. Diz assim: vejam que estáis triste, segundo Deus produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita em tudo. Vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Palavra forte, queridos. Palavra que Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios, mostrando que nós devemos nos arrepender verdadeiramente diante de Deus. E como posso estar sempre zeloso quando até o clima afeta os nossos nervos? Como nós possamos estarmos bem na presença de Deus se até o clima tem hora que nos afeta, tem hora que o nosso dia está mal, o nosso dia está muitas das vezes não favorável com aquilo que nós esperamos, com aquilo que nós buscamos, porque tem dia que nós possamos distanciar da presença de Deus, mas o Senhor vem dizendo que nada disso pode nos abalar, queridos. Nós possamos passar, viver tempos ruins, tempos de crise, mas na presença de Deus nós somos mais que vencedores. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: como posso estar sempre zeloso quando até o clima afeta
os nossos nervos e o cérebro. Vocês estão sempre atentos em ouvir, então você não se surpreende que às vezes o pregador não encontra facilidade em ser fervoroso em suas falas. No entanto, ele se enojará de si mesmo e se ousa falar algo que não sente e se considera amaldiçoado. Se ousa pregar com os lábios frios e indiferentes e as verdades incomparáveis que foram regadas pelo coração sangrento de Jesus. Nós que desejamos instruir os outros devemos manter nossa vida espiritual em um alto patamar. Forte, queridos, isso aqui. Nós como ministro, queridos, nós como sacerdote da palavra, nós que vivemos e fomos escolhidos para ministrar o evangelho por onde nós passamos, nós não devemos que essas coisas, esses motivos do dia a dia venham nos tirar ou roubar a nossa direção com Deus. Porque como está falando aqui no estudo, como eu posso pregar a palavra se o meu coração está frio? Como eu posso ministrar algo para alguém se o meu coração está distante de Deus? Paulo aqui, nessa carta, segundo os Coríntios 7, deixa eu ler um versículo para vocês aqui, queridos. Olha o que Paulo nos mostra aqui no versículo 7, capítulo 10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo produz morte. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, que nós não devemos ficar tristes com aquilo que acontece no nosso dia a dia, pois nós somos um ministro da palavra de Deus. Nós somos aquele que nós fomos escolhidos para levar, e por onde nós passamos, levamos a palavra que entra no nosso coração. Como eu posso ser um evangelista se o meu coração está frio? Como eu posso ser um ministro da palavra se eu não tenho Deus dentro do meu coração? Porque a tristeza do mundo, ela produz mortes, queridos. Olha o que Paulo está dizendo, segundo a carta aos Coríntios. Porque a tristeza do mundo, ela produz morte. Mas como nós temos um coração contrito com Deus, um coração de arrependimento com Deus, ela produz arrependimento. Nós, como estamos diante de Deus, Deus produz dentro da gente um coração leve, um coração sincero, um coração reto diante do Senhor. Todo fardo que nós carregamos, todo jugo que nós carregamos, como nós temos um coração sincero e arrependimento diante de Deus, tudo isso Deus tira para que nós possamos ter um coração reto, verdadeiro, para que nós possamos viver o que Paulo escreveu aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, diz assim: você suportará a tristeza de maneira que agrada a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Como nós estamos diante de Deus, como nós vivemos diante do Senhor, nada pode nos abalar. Como nós temos um coração contrito com Deus, um coração quebrantado com Deus, nada pode nos abalar. Porque a tristeza da maneira que agrada a Deus, e vejam agora o resultado. Isso fez com que você levasse a sério o assunto e resolvesse se defender. Fez também com que você ficasse zangado e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolver castigar ou culpar. Em tudo isso, você mostra que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus.
Vejam agora o resultado. Isso fez com que você levasse a sério o assunto e resolvesse se defender. Como nós temos Deus diante da nossa vida, diante do nosso coração, queridos. Nós temos um advogado que nos suporta, porque é o que o estudo está falando. Não tem como um pregador falar algo que avive as nossas vidas se o nosso coração está vazio, está frio. Como de maneira eu posso falar de Deus se o meu coração está vazio, está zangado ainda com aquilo que o mundo colocou dentro de nós? Como eu posso ministrar uma palavra, queridos, para uma vida se o meu coração ainda está preso no mundo ainda? Se eu não tenho um coração arrependido, se eu não tenho um coração sincero diante de Deus? Como que eu posso manifestar aquilo que eu declaro todo dia, como eu estou diante do altar? Como que eu vou declarar algo para aqueles que estão do meu lado, se o meu coração está frio? Como que eu vou subir no altar, ministrar uma palavra de Deus, falando que Deus está conosco, falando que Deus manifesta em meio à tempestade, se o meu coração está frio, se eu ainda não resolvi aqueles problemas que muitas das vezes nos afastou de Deus, aquelas dificuldades que muitas das vezes, em vez de nos aproximar, ela nos distancia mais e mais de Deus, queridos. Nós devemos ter um coração reto, sincero, ouvir, deixar as tristezas de lado, ter um verdadeiro arrependimento diante do Senhor, porque o arrependimento ele produz muito sobre nós. Como nós temos um arrependimento sincero, queridos, como nós tiramos a tristeza, arrancamos a tristeza de dentro de nós, nós vamos ver que a tristeza que gera mudança, como nós tiramos a tristeza de dentro de nós, ela gera uma mudança diferente dentro de nós. Como eu posso subir no altar para ministrar a palavra se eu tenho uma angústia dentro do meu coração? Como que eu posso ministrar a palavra de Deus com sabedoria se ainda tenho algo que está corroendo o meu coração? E nós devemos tirar isso para fora, arrancar isso de dentro de nós. Nós devemos tirar para que nós possamos ter um coração verdadeiramente sincero diante do Senhor. Paulo ele nos mostra que o arrependimento verdadeiro produz atitudes, queridos. Cuidado, vontade, acertar a vida com Deus, indignação. Passamos a rejeitar pecados, querido. Como nós temos um cuidado com Deus, a vontade de acertar a vida com Deus é 100%. Como nós temos um arrependimento verdadeiro, ele produz várias maneiras de nós termos um entendimento com Deus, porque um arrependimento que produz atitude, ele cuida da vontade de ter uma vida com Deus, um temor, um zelo. Como nós buscamos até um arrependimento com Deus, tudo isso, um verdadeiro arrependimento, ele produz isso, ó, cuidado, a vontade de Deus, a vida com Deus, indignação, passamos a rejeitar o pecado, queridos. Como nós temos um temor com Deus, nós se indignamos com aquilo que o mundo lhe oferece. Aí nós passamos a rejeitar o pecado dentro de nós. O temor, voltamos a honrar a presença de Deus dentro de nós. Como nós temos um temor verdadeiro com Deus. Nós temos uma vontade de honrar por onde nós passamos a presença de Deus. Como eu tenho um temor de ouvir a palavra e colocar dentro do meu coração. Pecado nenhum pode nos afastar mais de Deus. Porque a indignação de termos pecado outra hora, ela nos passa a rejeitar o pecado. E o temor nos volta a honrar a presença de Deus dentro de nós. E eu quero te convidar a isso, queridos, neste dia. Eu quero te convidar a ser zeloso pela palavra do Senhor, porque como nós temos zelo, nasce novamente um desejo de buscá-lo. Como nós temos um zelo pela palavra de Deus, queridos, nós temos uma vontade novamente de trazer o desejo de Deus, de buscar o desejo de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. E é isso que nós devemos buscar, querido, um arrependimento
verdadeiro, um arrependimento que nós possamos mostrar para aqueles que estão do nosso lado, queridos, que nós somos mudados, que nós somos zelosos, que nós somos cuidadosos pela palavra, que nós temos um dever e um chamado aqui nesta terra de levar o evangelho, apresentarmos diante de Cristo como obreiro aprovado, queridos. Como eu posso falar que eu sou um obreiro aprovado diante do Senhor, que eu só mostro as minhas atitudes quando eu estou no altar, como eu estou na frente do pastor, como eu estou na frente da minha liderança. Como eu posso ser um obreiro que se dizemos aprovado, como as minhas atitudes só são diferentes, como eu estou diante do meu pastor. Mas que nós possamos ter um coração contrito, um coração quebrantado, um coração desejante, um coração zeloso, um coração cuidadoso, de ouvir a palavra e colocar ela em prática. E que nós possamos praticar, queridos. Neste dia, nós temos um dia abençoado, Deus nos colocou e nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos através dessa live e ouvir esse devocional maravilhoso que tocou dentro do meu coração e eu sei que vai tocar no seu coração também, queridos. E eu quero te convidar a orar comigo neste momento. Eu quero te convidar a se conectar com o Pai neste momento. Se você não fez nenhuma oração neste momento, eu te convido a orar comigo neste momento. Eu te convido a orar em conjunto aqui neste momento. Pai, obrigado, Pai, por este devocional, obrigado por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar, Senhor, através, ó Pai, desta palavra. E eu quero, ó Pai, clamar ao Senhor, Espírito Santo, que nós possamos ser zelosos, ó Pai amado, pela Tua palavra. Que nós possamos ser, ó Pai amado, cuidadoso, ó Pai amado, de estar, Senhor, sempre, ó Pai, diante da Tua presença com o coração quebrantado, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, manifesta sobre esta casa, sobre esta vida, que está ouvindo, ó Pai, esse devocional neste momento. Manifesta, Pai, sobre esse coração, Senhor, que está, Pai, neste momento, ó Pai, eu não sei se está sendo de manhã, à tarde ou à noite, mas que ele possa, Pai, ser tocado, ó Pai. Que na hora dele abrir, Pai, esta live, ele possa, Pai, ser, ó Pai amado, manifestado pelo Espírito Santo, que ele possa ser tocado, ó Pai amado, possa ser direcionado pelo o mover do céu, ó Pai. E eu quero apresentar, Senhor, e quero te pedir, Senhor, nos ajude, ó Pai, a passar esse dia, nos ajude a romper, Pai, este dia, porque talvez, Espírito Santo, muitos, ó Pai, não pode, Pai, nem sequer somente levantar da cama, Senhor, mas nós que temos a oportunidade e o Senhor nos concedeu, Pai, este fôlego de vida, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, nos conduzir segundo a Tua vontade. Arranca, Pai, do nosso coração toda tristeza. Arranca do nosso coração tudo aquilo, Pai, que nos afasta do Senhor. Tudo aquilo, Espírito Santo, que nos rouba, Pai, a Tua presença, Senhor. Assim eu declaro, assim eu te peço, no nome de Jesus. No nome de Jesus, queridos. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar, querido, a vida de cada um de vocês, cada um de nós, e que esse devocional possa falar nos nossos corações grandemente, tá bom? Que Deus possa entrar dentro do seu coração nesta manhã, manifestar em você e através de você. Nunca se esqueça, querido, não deixe essa tristeza que o mundo talvez coloca na nossa mente, no nosso coração, nos afastar do nosso propósito de Deus. Porque eu e você somos chamados, somos escolhidos. Você pode até olhar para um lado, olhar para outro e não ver a solução. Mas eu tenho certeza, queridos, que o Papai do Céu está olhando, está sendo cuidadoso, zeloso. Porque a partir do momento que você não olha para a tempestade, você não olha para a sua dificuldade e o seu alvo é Cristo, Deus do céu está olhando, dizendo como Ele é cuidadoso da minha palavra, como Ele é zeloso da minha palavra, não deixando nada atrapalhar. Eu também vou se levantar do trono e olhar para a vida dele. Queridos, não importa a tempestade, não importa o momento, o que importa é que o nosso coração estejamos conectados com Deus. Amém? Deus abençoa.
Pastor Luan, Deus abençoa. Tenha um ótimo dia abençoado. Amém. Bom, passo novamente para o pastorzão aí. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Jorge. Deus abençoe cada irmão, irmã, nessa manhã. Estarmos aqui reunidos. Eu tenho certeza que Deus ministrou no seu coração. Queridos, continuamos com o nosso propósito de leitura bíblica, nosso plano anual de leitura bíblica. E hoje, dia 15 de fevereiro, nós faremos a leitura do livro de Números, no capítulo de número 7. Essa vai ser a leitura de hoje, o capítulo de número 7 do livro de Números. E eu desafio você a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus e a crescer. E eu sei que Deus vai te abençoar abundantemente. Amém. Então, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, um ótimo final de semana. E eu te espero daqui a pouquinho, ali no culto, adorando, celebrando a Deus, ministrando sobre o seu coração a palavra poderosa. Encha a sua casa de luz. E hoje nós iremos eliminar toda a base de apoio que o inimigo havia colocado sobre as nossas vidas. E eu sei que pelo poder do nome de Jesus, nós já vencemos, porque Deus nos deu a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, amém. Deus abençoe e até mais, em nome de Jesus. Deus abençoe.